qui cum unigenitum Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Reverendíssimo diácono, para os filhos, hoje celebramos esta solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade, esta verdade de fé que, como ouvimos no início, este trecho, que daqui a pouco ouviremos no prefácio, novamente, já começa a expressar esta verdade crida e que devemos anunciar. Crida e já expressa na liturgia, diante desta relação que se tem entre as três pessoas, esta relação de amor, como vimos na primeira leitura, esta relação que se propaga a todos nós, como vimos na segunda leitura, e que deve nos levar a expressar, a elevar o nosso coração a Deus, como respondemos no Salmo: ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Fomos introduzidos diante do prefácio desta primeira parte, a qual ele anuncia este mistério que sempre fora crido, mas que com o passar do tempo foi sendo melhor expressado. E vemos isso diante do caminho que a Igreja faz. Nos primeiros séculos, esta verdade, aquilo que o Senhor apresentara, era sólido, mas houveram alguns que interpretaram de modo errôneo. O caso de Ario, por exemplo, que distorceu o sentido cristológico, colocando nosso Senhor Jesus Cristo não como Deus. E diante disso, foi necessário um concílio para dar-lhe uma resposta. E por isso, em 325, o concílio de Nicéia, para responder. Depois, outro problema que vinha se propagando acerca da divindade do Espírito Santo. E mais uma vez, agora em Constantinopla, o primeiro concílio daquele local o faz expressar isso. O Espírito Santo é Deus. E a união destes dois concílios expressa este mistério da Trindade, a qual professamos, e formam um credo, uma expressão de fé. O credo niceno-constantinopolitano que rezaremos. Mas poderemos nos perguntar: padre, mas temos uma profissão de fé, verdadeiramente uma fé, e portanto um credo, mas explicitamente temos duas formulações litúrgicas: o credo apostólico, que comumente usamos em nossas celebrações, e o credo niceno-constantinopolitano, expresso justamente para as celebrações, feito para isso, demonstra a nossa fé. Mas além destes, ao longo de todos os séculos da Igreja, nos diversos concílios, sínodos locais, e também diante de alguns teólogos e santos, expressaram esta mesma fé por meio de fórmulas, por meio de formulações. São os credos, e que infelizmente muitos não conhecemos. Um deles fora formado para explicitar isso, que Deus tem uma natureza, mas três pessoas, que são distintas entre si. E como entender isso? Santo Atanásio tem um credo atribuído a ele que foi um dos grandiosos defensores em Nicéia, e que expressa esta verdade:
ardente defensor da fé católica, ao ponto do seu credo começar assim e ser assim conhecido, quicunque. E assim inicia: quicunque vult salvum esse, a todo aquele que quiser salvar-se, e continua, deve professar a fé católica. E depois começa neste desenvolvimento sobre a Trindade, neste credo trinitário e cristológico, e vai dizer: um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Um é o Pai, um é o Filho, um é o Espírito Santo, mas estes são iguais em glória e coeterna majestade. E todos os atributos que a um se remete, a todos eles remetem-se. Incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado é o Espírito Santo, mas não são três incriados, mas um só. Imenso é o Pai, imenso é o Filho, imenso é o Espírito Santo, mas não são três imensos, mas um só imenso. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo, mas não são três eternos, mas um só eterno. Onipotente é o Pai, onipotente é o Filho, onipotente é o Espírito Santo, mas não são três onipotentes, mas um só e mesmo Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, mas um só Deus. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, mas não são três senhores, mas um só Senhor. E assim, como a verdade cristã nos obriga a confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, também a religião católica nos proíbe de afirmar serem três deuses e senhores. Porque o Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho não foi feito, nem criado, mas é gerado somente do Pai. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. E assim, um só é o Pai, e não três. Um só é o Filho, e não três. Um só é o Espírito Santo, e não três. E diante deste Deus, o Unitrino, nada é anterior ou posterior, nem maior nem menor entre as pessoas, mas as três pessoas são coeternas e iguais. E por fim, encerra esta primeira parte atribuída, anunciando e defendendo a Trindade, dizendo: Qui vult ergo salvum esse ita de Trinitate sentiat. Portanto, quem quiser salvar-se deve ter esta fé na Trindade. Esta verdade é a mais fundamental da nossa fé. É aquilo que cremos, é a base do que cremos. E é aquilo que devemos conhecer e defender. Mas alguém poderia levantar-se e dizer: Padre, mas existe? Há como conhecer tudo sobre Deus? Verdadeiramente, aquele adágio atribuído a Santo Agostinho nos mostra esta realidade. É impossível ao homem abarcar toda a verdade de Deus. Mais fácil seria colocar o oceano inteiro em um pequeno buraco. Não há como. Mas não saber tudo não significa que não devemos conhecer e que cada vez mais não devemos aprofundar.
Devemos conhecer sim, buscar sim, conhecer sim. Isso faz parte, isto é necessário para nós. Se nos dizemos católicos, devemos buscar conhecer a nossa fé, defender aquilo que cremos, conhecer aquilo que professamos. Mas não só conhecer. Não basta eu saber decorar algo, mas devo viver. Devo trazer isto para a minha vida. Devo ter esta intimidade com esta verdade. E como fazer isso? Como trazer esta realidade de fé para a minha vida? Como trazer esta relação com Deus para dentro de mim? Santa Elizabeth da Trindade nos dá a resposta. Ela que dizia ao seu confessor: eis que sinto-me habitada. Sabia que a Trindade habita dentro dela. E por isso ela nos ensina, dizendo: a Trindade, aqui está nossa morada, nosso lugar, a casa paterna onde jamais devemos sair. Encontrei meu céu na terra, posto que o céu é Deus, e Deus está dentro da minha alma, está dentro de nós, nos toca. E devemos entender isso, e aprender a entrar, a saber-nos habitados por Deus e querer estar com Ele, e querer nos relacionar com Ele. Como fazer isso? Ela afirma, então, acerca da Eucaristia: meu único exercício consiste em entrar em mim mesma e perder-me naqueles que estão em mim. Perder minha oração falando com o Senhor, perder minha oração estando com Ele, dando atenção a Ele, aquele que é o único necessário. Não as coisas, mas a Deus. E poderíamos fazer então este ato de reflexão diante da nossa vida. Estamos fazendo isso? Vivemos assim? Ou eu vou levando? Ou eu estou aqui somente para esquentar os bancos? Mas, Padre, como fazer isso? Como ter esta relação? É fácil. Dom Carlos, em uma de suas músicas atribuídas a Nossa Senhora, ele diz e expressa esta realidade em um dos versos: na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Na comunhão recebemos a Trindade para que ela possa explicitar esta presença em nossas almas. E assim, exalta Santa Elizabeth da Trindade, é a união consumada, Ele em nós e nós nele. Na comunhão, Deus está dentro de nós, mas ao mesmo tempo nós somos recebidos nele. E como agimos? Como estamos comungando? Como estamos tendo esta relação com o Senhor? Talvez alguns digam: Padre, a gente comunga como você já falou mais uma vez. A gente chega na frente do Padre, diz amém, e coloca a língua para fora e recebe Jesus. Ali é o ato de recepção da comunhão, mas comungar não é só isso. O ato de comunhão, de estar em comunhão com o Senhor, é toda a missa. É na propagação para fora. É na nossa relação com Deus. Na missa, eu chego e busco estar com o Senhor antes me preparando.
analisando, olhando para Ele que, em meio a estes momentos, está aqui na nave, diante de nós. Paro e converso com Deus. Eu converso com o bendito que está do meu lado. Eu paro e tenho este diálogo com Ele, preparando a minha alma para recebê-lo. Em meio ao início da missa, tenho atenção aos atos, aos gestos. Na hora da coleta, da oração coleta, quando o padre faz aquele silêncio, eu coloco as minhas intenções, ou eu fico olhando para o teto, porque é ali que se colocam as intenções. Se o comentarista lê ou não lê, não interessa. O padre coloca as intenções ali, e eu coloco as minhas. Eu apresento ao Senhor aquelas pessoas que me pediram oração. Eu coloco ali diante de Deus, olha, está aqui o meu ato de agradecimento por este meu dia, o meu ato de louvor, meu pedido para esta semana, para que eu possa estar contigo, por aquela pessoa que está doente. Eu faço isso, eu apresento a Deus as minhas intenções. Diante do ato penitencial, eu olho para dentro de mim e reconheço as minhas faltas, reconheço que eu sou miserável, que eu sou pecador, que eu sou necessitado da graça dEle, imploro a misericórdia dEle. Ou diante do silêncio eu fico simplesmente, o padre não vai começar logo para adiantar? Frente às leituras, eu presto atenção naquilo que é lido. Eu me preparo antes, tentando já ler, para prestar mais atenção ainda a cada palavra, para que, diante da palavra de Deus, Ele possa me ferir, me tocar onde eu necessito. No Evangelho, onde o Senhor fala explicitamente comigo, eu presto atenção, porque eu não estar de pé para isso, para eu voltar para a palavra. Diante de Deus que fala comigo por meio dos seus sacerdotes, eu dou atenção àquilo que Ele diz, aquilo que o Senhor me chama a atenção, porque se algo me fere, é porque eu tenho que mudar isso, porque ali é Deus querendo me salvar, é ali Deus querendo me levar para o céu, ali é Deus querendo que eu esteja mais junto dEle. No ofertório, eu oferto ao Senhor, oferto aos meus sacrifícios, entrego a Ele, diante daquele que é o sacrifício dEle. O milagre eucarístico que se faz presente a nós. A cada dia podemos ver um milagre neste altar. Eu dou valor a este milagre que diante dos meus olhos acontece. Na comunhão, eu recebo o Senhor com dignidade, eu faço a minha reverência, coloco o meu joelho no chão para proclamar: é Ele o Senhor, é Ele o Deus da minha vida. Eu recebo com dignidade em mim. E depois que Ele está em mim, o que eu faço? Presto mais atenção na música, no bling-bling, no bendito que está do meu lado, ou eu dou atenção para aquele que está dentro de mim? Santo Agostinho, em uma passagem da sua vida, quando fala nas confissões da sua conversão, tem uma passagem com que ele inicia e que muitas vezes é a descrição de como agimos. Eis que habitas dentro de mim, e eu te procurava fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Por vezes procuramos o Senhor fora. O Senhor está dentro de nós. Mas em vez de parar, de fazer silêncio, como
o reitor do seminário falava na homilia de São José do ano de 2021, ele dizia bem claro, logo ao início da missa, sem nem dar boa noite. Algo que São José deve nos ensinar hoje é calar a boca. A gente sabe se calar o interno e o externo, para ouvir a Deus? Ou eu fico sentado e fulano, então tem que fazer não sei o quê? Ou quando os nossos lábios não se movem internamente, parece que tem uma escola de samba. Aí eu tenho que fazer o jantar, depois eu tenho que já preparar o almoço de amanhã, e eu tenho que pagar aquela conta. É assim que agimos e ignoramos o Senhor que está dentro de nós? Ou será que falamos a Ele que está ali? Será que escutamos Ele que está dentro? Dirá Santo Agostinho depois: tu me chamaste, e o teu grito rompeu minha surdez. Até quando Deus irá continuar nos chamando e nós ainda permaneceremos surdos? Quanto tempo mais prestaremos mais atenção no externo, no que está fora, e não em Deus que nos fala dentro? Por vezes reclamamos, a gente precisa de formação, a gente precisa disso, a gente não tem tal coisa, mas neste momento que podemos trocar o próprio Deus, a gente não dá o devido valor. Eis um momento precioso de olhar para dentro e de falar com Ele, de ter esta experiência com Deus, de verdade. Essa é a experiência de fé. É isso que é oração. Falar com Deus. Busquemos fazer este exercício hoje. E a partir de hoje, ouvir a Deus. Fazer silêncio. Calar o externo. Não prestar atenção no bendito que está do teu lado. Mas olhar para dentro. Conversar com Deus. Falar e ouvir a Ele. Nós poderíamos nos perguntar ainda: Padre, o que eu vou falar com Deus? Como é que eu falo com Ele? Ele está do teu lado. Sabe como foi a sua semana hoje? Sua semana inteira? O dia de hoje? Fala com Ele, tudo aquilo que foi bom. Se eu tive aquela alegria no meu trabalho, porque eu consegui fazer aquilo que foi me pedido, consegui concluir, aquela prova difícil, eu consegui estudar bastante, fazê-la bem, aquela pessoa que eu tinha dificuldade, eu consegui falar com ela, e agora a gente se reconciliou. Apresentar a Ele, quais são os seus planos? Quais são os seus planos a partir de hoje? Para esta semana, para este mês, para o resto do ano? Quais são os seus planos? O que você quer mudar hoje? O que você vê em si, que o Senhor te toca hoje, que você quer mudar? Apresenta a Ele. Senhor, eu vejo que em mim eu tenho este problema e eu quero mudar isso, mas eu preciso da tua ajuda. Me dá luzes para entender como é que eu posso encarar essa situação, como é que eu posso mudar isso. Como é que eu posso me converter nesse ponto? Porque está difícil. Fala com Ele. Diante das suas dificuldades. Sabe aquela pessoa que no teu trabalho te perturba? Aquela dificuldade em casa. Está difícil. Aquele amigo que não sei como ajudar mais. Aquela pessoa que está se perdendo e você não sabe mais como estender mais a mão, porque apresenta a Ele a tua dificuldade também pessoal, teu vício, teu pecado, a tua miséria, apresenta para Ele as tuas dificuldades, fala com Ele: Senhor, eu tenho um problema com isso, me ajuda com isso, porque não estou aguentando mais, eu quero mudar.
Apresenta a Ele as suas tristezas. O que te passou essa semana, durante todo este ano, que te doeu, que te feriu, que está te deixando para baixo, aquilo que você não está conseguindo fazer. Fala com Ele. É Deus que está ali. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está do teu lado, dentro de ti. Mas que você queira. Apresenta também os teus pedidos. Pede por aquela pessoa que necessita. Pede por ti, diante daquela tua necessidade específica. Fala com Ele. Olha para dentro e pede: Senhor, olha, eu necessito isso, minha família precisa disso, aquele meu amigo, você está passando por essa dificuldade. Fala com Ele. Fala com Deus, que quer que você aprenda a ter esta relação com Ele. Só tendo esta relação, poderemos então nos apropriar desta verdade, que nos transforma, que nos muda, que nos toca. Dom Carlos, em meio a esta música que comentei, ele diz logo ao início que na revelação a Virgem Maria não hesitou em dar seu sim. Não hesitou porque era uma mulher de oração. Não hesitou porque sabia fazer silêncio, sabia ter intimidade com o Senhor, sabia falar com Ele. Experimentava e trazia para si esta verdade de fé. Pensamos a ela, pensamos hoje a ela, para aprendermos aqui, em família, nesta paróquia, nesta família paroquial, aprendermos a receber verdadeiramente o Senhor em comunhão, a recebê-lo em nós e desejar dar o nosso sim pleno e perfeito a Deus, experimentando esta presença, esta união com Ele. Aprendamos com a Virgem Maria a fazer silêncio, a entrar em nós, a falar com Deus, para que aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele quer de nós, possamos apresentar a Ele diante desta relação verdadeira e plena. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,